Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, com muita alegria estou aqui com vocês. Eu sou Frei Edson Carmelita, mensageiro do Espírito Santo. E dentro da enquete que eu coloquei no meu Instagram, nós iremos iniciar uma série maravilhosa. E o tema será o Espírito Santo, um Deus desconhecido. Ou seja, nós iremos mergulhar não apenas a nível racional, mas a nível de experiência no conhecimento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Conhecer essa pessoa, esse Deus que deve ser amado e adorado. Então vai ser uma experiência maravilhosa e eu conto com você, com a sua presença nessa jornada espiritual com o Espírito Santo. E não só isso, estou aqui com a relíquia de Santa Míria. Santa Míria, a primeira santa que pediu para a igreja rezasse a missa votiva ao Espírito Santo. Então vamos mergulhar nesta jornada. Então conto muito com você, com a sua participação, com seus comentários. E em primeiro lugar, vamos perguntar qual material que nós vamos usar para a nossa jornada espiritual com o Espírito Santo. Essa série maravilhosa será esse livro lindo, maravilhoso, chamado O Grande Desconhecido, o Espírito Santo, desse autor maravilhoso chamado Antônio Royo Marim. Então, esse livro é lindo demais, uma doutrina sólida na Sagrada Tradição, na Sagrada Magistério, na Palavra de Deus. Então, o Espírito Santo e seus dons, o Grande Desconhecido. Então, vamos mergulhar nesta jornada espiritual. E nada melhor que nós começarmos também fazendo a oração do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo ensinou Santa Míria. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao bom caminho conduzi-me, Maria minha mãe protegei-me, com Jesus abençoai-me, de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta linda jornada. E hoje é nosso primeiro vídeo, então será uma introdução sobre essa realidade. O Espírito Santo, o grande desconhecido entre nós. Então vamos iniciar. É interessante que se nós olharmos para a palavra de Deus, que está aqui, São Paulo, em certo momento, ele vai para Coríntios, no Areópago, e lá ele vê uma inscrição: adoramos a um Deus desconhecido. É interessante que o próprio São Paulo vai pegar esse inscrito, que estava escrito numa pedra, a um Deus desconhecido, e vai dizer para o povo de ateniense que possa adorar um Deus que vocês não conhecem. É interessante, irmãos e irmãs, porque se nós olharmos para a pessoa do Espírito Santo e nós percebemos que parece que o Espírito Santo é um Deus desconhecido. Não só isso, o próprio São Paulo, quando ele vai citar a comunidade de Efésios, que está aqui na Palavra de Deus, como eu falei para vocês, como fonte de inspiração para nós, olha o que acontece, que coisa maravilhosa. São Paulo vai em Éfeso e pergunta para a comunidade se eles tinham recebido o Espírito Santo. E a própria comunidade diz que não, nem sabemos que existe um Espírito Santo. Irmãos e irmãs, essa realidade, infelizmente, nós encontramos dentro das nossas igrejas. Nós encontramos, na maioria dos cristãos, que o Espírito Santo não é conhecido, não é amado. Ou nós apenas sabemos de uma forma, uma noção, de uma breve catequese, mas nós não conhecemos, nós não temos intimidade. Ou seja, o Espírito Santo, para a maioria das pessoas, não há familiaridade, não há intimidade. E se não há intimidade, se não há familiaridade com uma pessoa, aquela pessoa se torna algo desconhecido. Assim também acontece com o Espírito Santo. Então isso é muito interessante, eu e você, nós percebemos essa realidade. Então vamos aqui agora continuar nossa leitura para entender quais seriam esses motivos. Quais seriam as razões em que o Espírito Santo não é conhecido? E quais seriam as suas consequências na nossa vida cristã, na vida da igreja
E não só isso, na vida do mundo. Por que o mundo está como que está? Porque talvez nós cristãos não estamos tendo essa intimidade com o Espírito Santo. Então, primeira realidade, o primeiro motivo porque o Espírito Santo não é tão conhecido, segundo esse autor, a falta de manifestações. E vamos ler o que ele nos fala sobre isso. O primeiro motivo está em ignorância geral a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, obedece às suas próprias manifestações. Muito pouco sensíveis e, por isso mesmo, muito pouco perceptíveis para a imensa maioria dos homens. De fato, nós olhamos para o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sabemos que o Pai, ele se manifestou, ele deixou o rastro dele na criação. Então, contemplando toda a criação, pela luz natural da razão, nós podemos chegar a conhecer a Deus. Sim, então nós já percebemos o universo como o Pai, o Deus Criador. Isso é perspectível para todos nós. Essa é a primeira realidade. Toda a sabedoria do universo, toda a ordem, toda beleza revela que há um Deus Criador. Então nós já podemos encontrar a pessoa do Pai, até mesmo na Sagrada Escritura. Isso é uma certeza nossa, ok? E logicamente esse Deus se revela para nós, se revela para o homem na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então nós podemos perceber que é muito mais fácil, muito mais evidente nós encontrarmos, amarmos, conhecermos a pessoa do Pai. Logicamente, o Novo Testamento que vai ser a revelação plena da Trindade, mas também nós olhando para o Filho, nós podemos perceber a manifestação sensível do Filho primeiro, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os profetas falavam do Filho, e não só isso, Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, ele nos revela, ele se comunica ao homem, ele chama, eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Então nós percebemos, nós conhecemos toda a vida de Jesus, do mistério da encarnação até a sua paixão, morte e ressurreição. Então nós já conseguimos perceber, entrar no mistério da vida de Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não só isso, pela liturgia nós tocamos em Jesus, pela liturgia nós vivemos os sacramentos. E não podemos esquecer da Eucaristia, que é a presença real de Jesus. Então nós podemos ver, contemplar a pessoa de Jesus pelo Evangelho, pela revelação bíblica, pela sua humanidade, como diz Santo Irineu, a humanidade de Cristo é o eixo da salvação. Como próprio diz o apóstolo São João na sua primeira carta, nós tocamos no verbo da vida. Então, irmãos e irmãs, essas duas realidades, da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, tem essa manifestação mais sensíveis. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, nós não temos o Pai, nós conhecemos até pela catequese primordial, o Deus é Pai, aquela figura do Pai, barbudo, que nós falamos o Pai Criador, nós vimos a pessoa do Filho, que é o nosso Salvador. E o Espírito Santo? Quais as formas que o Espírito Santo se manifestou? Então, São Basílio nos traz uma reflexão muito profunda. São Basílio, ele faz parte dos padres capatócios. Ou seja, eu estou indo agora no século III, século IV, na teologia patrística. Olha o que ele diz sobre o Espírito Santo. É lindo e maravilhoso. Tudo quanto as criaturas do céu e da terra possuem, na ordem da natureza e da graça, provém dele, de modo mais íntimo e espiritual. Ou seja, tudo que nós possuímos no céu e na terra, em toda a criação de Deus, toda a ordem natural, toda a ordem da graça, toda a realidade espiritual tem um autor, o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante, irmãos e irmãs, nós compreendemos. Toda a realidade da graça, toda a realidade espiritual, seja na ordem da criação, ou seja na ordem espiritual, tem como autor o Espírito Santo. Isso é muito profundo. Nada mais visível do que a criação do Pai, certo?
Nada mais oculto do que a ação do Espírito Santo. Olha que lindo essa reflexão. Então aqui nós compreendemos porque talvez é um pouco mais difícil ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E continua esse autor. Por outro lado, à parte, o Espírito Santo não se encarnou como filho. Não viveu e nem conversou visivelmente com os homens. De fato. Nós falamos agora do Pai Criador. Nós falamos do Filho Salvador. O seu mistério de Jesus, os mistérios de Cristo, a humanidade de Cristo, os sacramentos. E o Espírito Santo. Vamos então ler aqui, que interessante. Segundo este autor, vou ler novamente, Antônio Roio Marim, estou usando ele, excelente, maravilhoso. Ele diz que o Espírito Santo teve 3 manifestações visíveis, ok? Pode ter muitas outras, pessoal, mas eu estou trazendo o autor deste livro. Ele nos diz, só 3 vezes se manifestou sob um signo sensível, sobre um sinal sensível, embora simples e passageiro. Então, qual foram os 3 momentos? Primeiro, no batismo de Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo veio com uma forma de pomba, está falando a palavra de Deus, uma forma visível, um símbolo visível sobre Jesus. Isso é uma realidade bíblica no batismo no Rio Jordão. Segundo lugar, no Monte Tabor, diz que o Espírito Santo veio como uma nuvem luminosa e obscura. Então, esse símbolo da nuvem também nos remete profundamente à presença do Espírito Santo. Um sinal sensível, um sinal capaz de tocarmos. E a última manifestação, o cenáculo. Atos 2, em Pentecostes. O Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo. Então, irmãos e irmãs, nós encontramos esses 3 eventos em que o Espírito Santo vem com um sinal sensível para se manifestar para nós. Então, aqui é uma longa e profunda meditação. Então, esse símbolo, de fato, mostra para nós a realidade que mais se aproxima do Espírito Santo de forma sensível que o Frei está falando, ok? Então, aqui nós compreendemos esse primeiro motivo em que o Espírito Santo talvez não é tão conhecido, não é tão amado, não tem tanta intimidade, ok? Esse símbolo. Isso nós percebemos toda a história da igreja também, ok? Então essas são as teofanias do Espírito Santo. Essas 3 manifestações é a teofania sensível do Espírito Santo de Deus, ok? Em que vai revelar o mistério também da Trindade. Mas o Espírito Santo se torna sensível. Creio que deu para você compreender isso. O Pai teve muitas teofanias. Já falei da criação. Jesus, quantas epifanias, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele realmente presente em nosso meio. Igual a vida terrestre de Jesus, quantas epifanias. O mistério da ressurreição, quantas epifanias, quantas manifestações. Então o Espírito Santo nos traz nos 3 mistérios: batismo, Monte Tabor e Pentecostes, ok? Vamos agora outro ponto, outro motivo, porque o Espírito Santo não é tão conhecido. Eu estou tentando ser mais sintético possível para você entender. Segundo este autor, a falta de doutrina sobre o Espírito Santo. E vamos ver. Outro motivo do grande desconhecimento que sofrem os fiéis, até mesmo o clero, olha, até mesmo os sacerdotes, do Espírito Santo e de suas operações, está relacionada à escassez de doutrina. De fato, irmãos e irmãs, nós temos pouca doutrina sobre o Espírito Santo. E vamos tentar entender um pouquinho, eu vou tentar resumir para você por que isso tudo, certo? Em primeiro lugar, nós precisamos ir na fonte patrística.
A patrística vai até o século V, alguns autores levam até o século IX, século XI, depende muito também da linha teológica. Mas os padres da igreja, eles têm uma rica doutrina sobre o Espírito Santo. São Basílio, tantos outros, São Gregório Nacianceno, assim por diante, até mesmo a Idade Média, o tempo, principalmente na Espanha, quantas doutrinas do Espírito Santo. São João da Cruz nos fala sobre a chama viva de amor. E assim tantas outras realidades. Mas o que acontece com o passar dos séculos no Ocidente, estou tentando fazer uma síntese com as falsas doutrinas sobre Cristo, sobre a cristologia. A igreja teve que se defender também contra as heresias, as falsas doutrinas, as heresias. Então, por causa disso também, de certa forma, é como se nós tivéssemos deixado um pouco a atenção ao Espírito Santo. Lembrando, no tempo da patrística não, era rico o conteúdo sobre o Espírito Santo, na Idade Média. Esse é um dos casos, ok? A gente consegue perceber. Mas depois surgiu outros tipos de teologia, de ensinamento, por exemplo, a teologia da graça, a graça atual, a graça particular, e tantos outros tipos de ensinamento, e é como se o Espírito Santo aos pouquinhos fosse esquecido. Esse autor mesmo fala, mesmo os ensinamentos da teologia clássica sobre este assunto se reduzem a alguns capítulos do tratado sobre a Trindade, do creio e dos sacramentos. De fato, a gente pode mergulhar nos sacramentos, no creio, nas doutrinas. A gente percebe que se fala muito pouco do Espírito Santo, coloca uma noção sobre o Espírito Santo. Então essa escassez de elementos acabou um pouquinho deixando o Espírito Santo de lado. Basta nós analisarmos profundamente e a gente vai sentir essa falta. Ou tanto os ensinamentos elementares da teologia, manuais, catecismo, a gente encontra muita coisa, mas uma teologia profunda sobre a pessoa do Espírito Santo, as suas operações na alma, a gente percebe pouco. Tirando os padres da igreja, tirando a Idade Média. E depois a Idade Média para frente, a gente percebe também uma escassez muito mais profunda. E hoje, desculpa falar, hoje é mais grave ainda. Hoje nós encontramos pouca doutrina sobre o Espírito Santo. Pouca. No Brasil, por exemplo, é mais ensinamentos pastorais. A gente vai muito para pastoral e também com a teologia da libertação, infelizmente, na América Latina. Então, imagine. Então a gente percebe que se traz até na teologia da libertação uma pobreza da revelação, uma pobreza do Evangelho sobre a pessoa de Jesus. E imagine sobre o Espírito Santo, pior ainda. Então essa escassez também acabou gerando uma ignorância ao Espírito Santo. Olha o que diz o autor, para resumir o que eu falei de forma muito sintética, ok? Que senão eu teria que ter um vídeo todo para falar sobre isso. É verdade que o meio de se preencher esta lacuna, então uma lacuna. Há uma lacuna na história da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. Você já viu um compêndio sobre o Espírito Santo? Eu nunca vi um compêndio sobre o Espírito Santo. Uma suma teológica sobre o Espírito Santo? Eu nunca vi. Então vamos ler aqui. Essa lacuna tão lamentável seria o recurso dos padres da igreja. Ou seja, nós temos que a fonte, os padres da igreja. Lá sim é rico a doutrina do Espírito Santo. E aos grandes teólogos medievais, ou seja, na Idade Média, como eu falei para vocês. São João de Ávila, nossa, um livro maravilhoso sobre o Espírito Santo. São Tomás de Aquino também é maravilhoso. São João da Cruz. Tantos outros autores falam de forma magnífica sobre o Espírito Santo. A teologia oriental, de forma especial, no Oriente, como nos traz a pessoa do Espírito Santo de forma muito mais rica que a do Ocidente na Santa Missa. Então é muito profundo, irmãos e irmãs. Nós temos que ir às fontes. Mas quem teria tempo e possibilidade de fazê-los? Quem pode fazer isso? Eu estou tentando aqui, nesses vídeos, trazer um pouquinho da riqueza do Espírito Santo. Para que nós possamos amar e conhecer o Espírito Santo. Nós só amamos quem nós conhecemos. Então o Espírito Santo não é amado porque nós não o conhecemos.
Daqui provém uma extrema dificuldade para o sacerdote zeloso, tanto para se instruir a si mesmo como para ensinar aos outros. Ou seja, a dificuldade está até entre os sacerdotes. Ok? É de pouco em geral que sabem os mestres. Pode-se dizer, deduzir o pouco que sabem os discípulos. Algumas breves abstrações e noções. É isso que nos passa, não é? Sobre o Espírito Santo. Na catequese, no crisma, o quê? É breves e abstratas noções sobre o Espírito Santo. Traz no crisma, traz um pouco mais forte o Espírito Santo, mas ainda é muito pouco. Reduz o crisma apenas aos dons do Espírito Santo. Olhe lá ainda aos frutos. Raramente fala-se do fruto do Espírito Santo. Então, pessoal, como é importante nós voltarmos à fonte para conhecermos o Espírito Santo. Grande é, pois, a dificuldade de explicá-los e maior ainda de fazê-los compreender. Então, como é desafiador, irmãos e irmãs, falar sobre o Espírito Santo. É como uma comparação muito simples, é como falar a ação de Deus na alma. Como é difícil nós entendemos a ação de Deus na alma. E essa mesma relação é com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos apresentar isso, ok? Então este é o segundo ponto, né? É a segunda realidade, porque o Espírito Santo é desconhecido. Vamos agora para o terceiro, que agora a gente vai perceber, o terceiro vai cair na dimensão mais das devoções. A falta de devoção ao Espírito Santo. Irmãos, nós temos devoções de tudo na igreja, louvado seja Deus. Nós temos novena de tudo. A devoção popular, graças a Deus, é um dom do Espírito Santo. Disso os documentos da igreja. Os documentos da igreja é um dom do Espírito Santo. Mas falta um verdadeiro lugar do Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele deve ser adorado, amado como pai, como filho. E o Espírito Santo não é adorado, não é amado como filho, porque falta ainda esse conhecimento, falta o lugar central do Espírito Santo na nossa vida. Lógico, o Espírito Santo, ele age na igreja, ele é a alma da igreja, ele age nos sacramentos. O Pai e o Filho e o Espírito Santo se agem de forma conjunta, harmoniosa. Santa Miriam nos falou que maravilhoso. Santa Miriam, era para eu ter trazido o livro aqui, eu não trouxe. Ela fala que o mundo, as comunidades religiosas rezam muitas devoções, a igreja, mas nós esquecemos a devoção mais importante, a devoção ao Espírito Santo. Santa Miriam diz, é por isso que tem tanto erro no mundo, é por isso que tem tantas trevas no mundo, porque está faltando isso. Está faltando um verdadeiro amor à presença do Espírito Santo. E a Santa Miriam diz, ela pediu para o Papa Pio IX que rezasse uma vez por mês uma missa votiva ao Espírito Santo. Então, graças a Santa Miriam carismática, Santa Maria Crucificada, nós temos a missa no missal ao Espírito Santo. Antes nós tínhamos a novena do Espírito Santo, mas com a renovação do concílio nós não temos. Caiu em desuso. Então nós temos que voltar, irmãos e irmãs, a essa realidade, ao culto de adoração ao Espírito Santo na nossa vida. Algumas delas são indispensáveis, sim, nós temos novenas, sim, temos trido que é indispensáveis na nossa vida, na vida do cristão, como, por exemplo, a Paixão do Senhor, graças a Deus, a Quaresma, a Semana Santa, olhando para a Paixão, temos o Santíssimo Sacramento, meu Deus, temos a Santíssima Virgem Maria, tantas devoções, o Santo Rosário, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, quantas devoções, e aqui diz o santo, mas tudo isso não deveria diminuir ou fazer-nos esquecer uma devoção tão importante e fundamental como a relativa ao Espírito Santo. Segundo este autor, ou seja, a devoção central também na nossa vida deveria ser ao Espírito Santo de Deus. Continua o autor.
O pior de tudo é que a grande maioria dos fiéis nem sequer se dão conta desse inconveniente tão grande e nem se recorda que no Deus que adora existe uma terceira pessoa que se chama Espírito Santo. Isso a gente conta na Santa Missa. Se fala quem é o Espírito Santo? Desculpa, a maioria dos cristãos não vão saber responder. Ou responde só com uma noção básica. É Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, é os dons, é o símbolo, é água, é vento, é nuvem. É desconhecido. O Espírito Santo é um Deus desconhecido. Para uma numerável multidão de fiéis, o Espírito Santo é desconhecido. De quem São Paulo encontrou o altar ao entrar em Atenas, assim como São Paulo no Areópago, aqui adora um Deus desconhecido. Assim como São Paulo em Romanos, ele vai em Atos, ele vai visitar a comunidade de Éfeso, ele pergunta: recebeste o Espírito Santo? Eles perguntam: nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Assim, infelizmente, na igreja hoje. Não de forma total, porque graças a Deus o Espírito Santo, em cada tempo, em cada época, ele vem renovando a igreja, com carisma, com comunidade, com movimentos. Ele continua agindo sim na igreja, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando na vida pessoal dos fiéis. Na vida pessoal dos fiéis. Aplica-te ao Espírito Santo como fazemos nós. A fórmula, Deus desconhecido. Não é tão exagerada e é de fato, serve para nós, serve para mim, serve para você, infelizmente. Quer dizer que a maior parte deles não tem um conhecimento suficiente, claro, de suas obras, de seus dons, de seus frutos, de sua ação santificadora na igreja e nas almas? Especialmente, não rendem um culto divino a quem tem tanto direito quanto as outras duas pessoas da Santíssima Trindade? Sim. Mas essa é a realidade, irmãos e irmãs. Lógico, quem atua em cada alma, o toque da graça sempre é o Espírito Santo. Ele está presente, ele atua, mas é desconhecido. Então, esses três realidades vai gerar triste e perniciosa consequência. Vai gerar consequências desastrosas na nossa vida. Na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida do mundo. Vamos ver consequências funestas deste esquecimento do Espírito Santo. Vamos entender isso. Logicamente, o autor traz aqui uma linguagem. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também se entristece. Diz São Paulo, nós não podemos entristecer o Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo com certeza está entristecido em muitos corações. Em muitos corações dos filhos da igreja. Em muitos consagrados. Em muitos sacerdotes, infelizmente, irmão e irmã. Mas se por uma absurda impossibilidade fosse acessível à dor, certamente a experimentaria com grande intensidade ante o nosso incrível desconhecimento e esquecimento de sua divina pessoa. Então, de fato, o Espírito Santo está entristecido, porque ele é um Deus desconhecido para muitos cristãos. Muitos cristãos. Porque ele é o hóspede da alma. Ele é um hóspede que é esquecido. Um hóspede que é deixado no porão, escondido, trancado, em chaves, em correntes, que não participa da nossa vida. Quem que ao acordar fala: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Pouquíssimos. Então essa é uma realidade funesta, uma tragédia, ok? Mas ainda com frequência, aqueles que são o templo
de carne e osso. Esses são templos consagrados por ele mesmo, depois de tantos modos, miseravelmente profanados com os mais sujos e repugnantes pecados, e se fez expulso vilmente desses templos para dar lugar ao espírito de fornicação, do ódio, da vingança, da soberba, de todos os demais pecados capitais. Ou seja, porque ele é desconhecido, porque o Espírito Santo não é amado, adorado, o que acontece, segundo a consequência funesta, nós somos moradas de Deus, nós sempre somos templos do Espírito Santo. Está em Atos, está em Coríntios, São Paulo fala isso. Eu poderia até abrir aqui para vocês essa realidade. E tendo disso, por causa dos nossos pecados, irmãos e irmãs, o que acontece? O que acontece? Nós sujamos o templo de Deus, nós profanamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo com grandes pecados dentro de nós, com pecados horríveis dentro de nós. Isso, irmãos e irmãs, é funesto, é abominável. Nós somos santuário, nós somos casa de Deus, nós sempre somos templo de Deus, e por desconhecer o Espírito Santo nós manchamos em nós. Com pecados capitais, com tantos pecados graves. Aqui fala luxúria, ódio, vingança, soberba e tantos pecados capitais na nossa vida. A igreja em seu símbolo fundamental, e ela fala aqui sobre esse símbolo fundamental que a dimensão, nós somos casa de Deus, e diz aqui, a dependência da vida sobrenatural, da divina virtude do Paráclito é um princípio fundamental e eminente e dinâmico do cristianismo, ou seja, a vida da graça, a vida sobrenatural em nós, que Deus colocou no nosso batismo, o germe divino, ali nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que age na nossa vida. Então, por isso nós não podemos viver em pecados, estar em pecados, jamais podemos fazer isso conosco. Nós somos templos do Espírito Santo, não podemos jamais. Então Ele que vivifica a nossa vida, Ele que traz calor, traz vida. Pode-se dizer que nessas palavras vivificantes, referidas ao Espírito Santo, está encerrado como que em germe toda a teologia da graça, é o que eu falei. No nosso batismo, irmãos e irmãs, nós recebemos um germe da vida, uma semente divina. Nós nascemos para Deus. Nós nascemos para Deus. Então ali está a vida da graça é o Espírito Santo de Deus. De onde resulta que, sem um adequado conhecimento e culto do Divino Espírito, o germe da vida cristã, sobrenaturalmente fundido por ele no batismo, se encontra como que paralisado ou contrariado em seu ulterior desenvolvimento. Ou seja, se eu não vivo a minha intimidade com o Espírito Santo, se eu não vivo a minha familiaridade com o Espírito Santo, se eu não sou íntimo com ele, a vida sobrenatural da graça divina, a santidade em mim não vai crescer. Eu vou ser um cristão anêmico, um cristão doente, um cristão paralisado espiritualmente. Pelos meus pecados graves e mortais na minha alma. É isso que está falando, eu estou em pecado mortal. O Espírito Santo continua em nós, mas nós entristecemos, nós manchamos em nós a casa, a morada, e nós não podemos refletir a beleza de Deus, o rosto de Deus, a vida de Deus por causa do pecado. O fluxo da graça divina não cresce por causa disso, porque eu desconheço o Espírito Santo e porque eu vivo tanto pecado e eu coloco o Espírito Santo lá no esconderijo da minha vida, estou nem aí para ele. Isso é uma tragédia. Isso é muito grave. Quantos obstáculos nós temos, então, para amar o Espírito Santo, para adorar o Espírito Santo? Vamos romper esses obstáculos, irmãos e irmãs, porque o Espírito Santo continua agindo na nossa vida sobrenatural, na nossa alma. Ele que nos toca, Ele que nos faz conhecer a Deus, amar a Deus, a graça sobrenatural, a graça natural, tudo é Ele que faz. Toda a realidade espiritual é fruto do Espírito Santo. A nobre emulação que dele deveria espontaneamente derivar transforma-se em fria indiferença, a estima em desprezo, o amor em desgosto, o entusiasmo em tédio e aborrecimento.
Ou seja, eu não vivo na vida do Espírito, eu vivo na vida da carne. Então tudo que é espiritual para mim é um tédio, é cansativo, porque eu não estou vivendo na vida do Espírito Santo. São Paulo fala isso muito forte. A vida no Espírito e a vida na carne. Nós estamos vivendo na vida do Espírito ou na vida da carne? Aqui eu termino. Não há mais do que um meio para torná-la prática e verdadeiramente cristã. Conhecer, invocar, amar, viver em união íntima e entranhável com o Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Domino et vivificante. Esse é o Espírito Santo. Então a resposta para mim e para você, conhecer, amar o Espírito Santo é invocá-lo, é aproximar dele, é ter intimidade. Irmãos e irmãs, é isso que Deus quer fazer conosco. Essa é uma pequena introdução para nós entendermos essa realidade do Espírito Santo. Então invoquemos o Espírito Santo. Santa Miriam diz, invoca a luz do Espírito Santo. Quem invoca o Espírito Santo será iluminado por Cristo, nunca estará no erro. Invoca o Espírito Santo. Todo dia, bom dia Espírito Santo, mergulha no Espírito Santo, amém? Irmão e irmã, terminei o vídeo por aqui. Algo muito importante, deixe o seu comentário. Você que está acompanhando o Frei Edson, acompanhe. O seu comentário é muito importante para me ver se vocês estão me acompanhando, tá bom? Então eu peço muito isso. Você que está se identificando com o Frei, com essa meditação do Espírito Santo, deixe o seu comentário. Para mim é fundamental isso, porque eu vou percebendo que, de fato, está dando fruto os vídeos, tá? Deixe o link, o joinha e compartilhe para mais pessoas, para que possam conhecer o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, amém? Vamos receber a bênção de Santa Miriam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.